E aí galera, Davi na voz. Hoje eu estou trazendo outra recomendação bem da hora. O Prota reencarnou como um monstro e se tornou o rei dos goblins. Mano, se vocês estão procurando um aplicativo BR da cultura oriental com informações sobre mangás e animes, eu recomendo o Sakuren. Nele você vai poder conversar em tempo real com usuários que compartilham do mesmo interesse que o seu. De fã para fã, vocês vão poder criar postagens das suas obras de anime e mangá preferido que expressam o que vocês sentem. E aqueles que se cadastrarem vindo do meu canal ganharão essa moldura especial. Link na descrição. A história se inicia com o protagonista tomando um tiro na cabeça, e nos seus momentos finais, ele falou que isso não era o suficiente para acabar com ele. Esse ato que deveria garantir a vitória do seu inimigo sobre sua organização, só vai acabar levando esses vigaristas ao colapso, e com isso um novo estado surgirá. E enquanto ouvia as vozes desesperadas dos seus amigos, o Prota ficou aliviado por morrer perto daqueles que ele ama, mas seu único arrependimento é não ter cumprido a promessa que eles fizeram de ver o mundo mudar para melhor. Assim o Prota explica que nesse mundo existem vigaristas, que ao invés de tentar resolver os problemas do povo, eles fazem promessas vazias, e roubam aqueles que acreditavam neles, e implementam seu sistema nas escolas para poluir as mentes dos jovens. Desse jeito as pessoas são ensinadas que esses opressores eram seus representantes, e seus salvadores. Mas como ele cresceu vendo os orfanatos lotados, e a escuridão do mundo, ele não pensava igual aos outros, e com o passar dos anos, o Prota trabalhou muito, e estudou mais ainda, e aprendeu a mentir descaradamente, e para derrotar os monstros, ele se tornou uma besta também, mas em vez de se alimentar dos fracos, ele protegia os necessitados, enquanto devorava seus predadores. No início Brutus e Maria foram os primeiros a seguir ele, e com o passar do tempo, os outros aderiram à sua causa. Assim seus seguidores cresceram, e ele provou ser um grande líder. Ao mesmo tempo os vigaristas tentaram convidar ele para entrar em suas fileiras, e quando ele recusou a se submeter, eles notaram a ameaça que ele era, mas já era tarde demais. A teia forte que os vigaristas colocaram nas pessoas tinha sido rasgada, e os necessitados saíram daquela ilusão. E como último recurso, os tiranos soltaram um assassino para matar seu inimigo indomável, e foi assim que ele acabou nesse estado, e terminando de ver sua vida inteira passar diante dos seus olhos, o Prota deu seu último suspiro naquele mundo. Mas um pouco depois, ele ouviu um barulho horrível perto do seu ouvido, e abrindo os olhos, ele viu um ser estranho na sua frente, mas por algum motivo ele conseguiu entender sua língua, e assustado com a situação, ele acabou gritando, e irritada com a forma escandalosa que ele estava agindo, a garota deu um soco na cabeça dele, e sem querer o Prota chamou ela de irmã, e olhando melhor para sua aparência, ele notou que não estava no corpo de um humano. Ao mesmo tempo ele conseguiu analisar as memórias do seu novo cérebro, e descobriu que essa garota era a irmã do dono original desse corpo. Seu nome era Jeremy, e eles são da raça dos Boges, a tribo mais fraca. Até mesmo os goblins mandam neles, e mesmo eles sendo inteligentes, isso não significava muito neste mundo. A tribo do Jeremy foi apanhada no meio de uma guerra entre os goblins e os kobolds, e acabou sendo escravizados pelos goblins e forçados a trabalhar como mineradores. Agora sua tribo arrisca suas vidas por uma mixaria em cavernas mágicas conhecidas por abrigar monstros, e também minérios mágicos e tesouros criados durante a Era dos Deuses. O Jeremy e sua irmã são nascidos cinzentos, um tipo de bogey com grande talento mágico, e apesar de serem respeitados por seus poderes no passado, os nascidos cinzentos uma vez tentaram usar sua força para governar, mas eles acabaram falhando em seus golpes, e eles foram proibidos de usar magia, e suas artes se perderam com o tempo. Agora eles são considerados como lixo. Por causa dessas memórias, o Prota entrou em mais desespero ainda, já que essa situação e praticamente o inferno, mas vendo a preocupação da sua nova irmã,
irmã. Ele tentou fingir que não tinha nada de errado, e enquanto conversava com ela, o prota descobriu que o motivo dele ter conseguido possuir esse corpo foi porque um túnel desabou no germe, e sua irmã usou todos os méritos que eles acumularam no trabalho para pagar um curandeiro para curar suas feridas. Ao mesmo tempo, ele explica que para manter os nascidos cinzentos sob controle, os supervisores usam um sistema de mérito pelo trabalho, e mesmo que sua raça ganhe mérito suficiente, eles podem comprar apenas os itens mais básicos e de pior qualidade. E por causa dessa memória que ele acabou de lembrar, o prota ficou ainda mais desesperado. E vendo isso, sua nova irmã tentou o confortar, mas do nada ele deu um tapa na mão dela e falou para ela não tocar nele. E percebendo o que ele fez de errado, ele tentou ser amigável com sua nova irmã, e enquanto tentava se desculpar com ela, o curandeiro apareceu e começou a cobrar os méritos que eles o devia. E usando sua lábia, o prota conseguiu pagar menos do que ele devia. Desse jeito começou a jornada do libertador que morreu e reencarnou como um monstro em um Isekai para se tornar o rei dos goblins e quebrar o sistema desse novo mundo. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal, porque assim vocês vão estar me ajudando a pegar 20.000k. E se esse vídeo bater 2.000 likes, eu faço uma parte 2 dessa obra.